Bom, então implicações pedagógicas, né, da psicologia histórico-cultural. E aí, só para situar um pouquinho, né, como é que eu inicio os meus estudos aí no âmbito da educação infantil, com a pesquisa de mestrado, quando eu começo então a definir o objeto de estudo e de investigação, é um momento em que um contexto, né, marcado pela difusão da perspectiva anti-escolar na educação infantil, que a Alessandra, né, explanou para a gente, quer dizer, discutindo né, a pedagogia da infância e a difusão dessa concepção de educação infantil que vai negar a pertinência do ato de ensinar junto à criança pequena, negar a pertinência de um currículo, né, para orientar o trabalho pedagógico junto à criança pequena. E aí, partindo então, né, só retomando essa ideia que a Alessandra discutiu, a ideia de que do professor, um adulto que segue as crianças, né? Então, um adulto que não dirige o processo, mas que se submete, segue as necessidades, interesses, desejos das crianças e que trabalha, portanto, não com o currículo, mas trabalha com o emergente. Né? Então, era naquele contexto que eu começava, né, os estudos sobre educação infantil. E aí eu realizei um estudo teórico, né, de obras selecionadas de Vygotsky, Oconee e Leontiev, e a conclusão, né, desse estudo teórico é que, em contraposição a esse discurso, né, hegemônico, né, no âmbito da educação infantil, a teoria do desenvolvimento elaborada pela escola de Vygotsky sustenta a defesa do ato de ensinar na educação infantil. Então, sustenta a ideia de um adulto que dirige o processo educativo. Né? E essa importância do ato de ensinar na educação infantil, ela decorre da própria concepção de desenvolvimento dessa teoria. Então, a importância do ato de ensinar já na educação infantil decorre da própria concepção de desenvolvimento proposta por Vygotsky. Né? Então, quando Vygotsky nos demonstra que o desenvolvimento psíquico humano não é um processo natural, ele não ocorre espontaneamente, mas ele é um processo que resulta da apropriação das objetivações da cultura, e esse processo de apropriação é um processo necessariamente mediado, pelo outro, mediado pelo adulto, né? Então a gente tem daí, né, dessa própria concepção decorre a importância do ato de ensinar já, né, na educação infantil. Partindo, né, da leitura histórico-cultural do desenvolvimento, a gente não pode pensar o professor de educação infantil como alguém que estimula o desenvolvimento, né, que acompanha a criança em seu desenvolvimento. Né? Não é só isso, né, que cabe ao professor de educação infantil. Então, o professor de educação infantil, nessa perspectiva, ele vai ser compreendido como alguém que transmite à criança os resultados do desenvolvimento histórico, explicita os traços da atividade humana objetivada e cristalizada nos objetos da cultura e organiza a atividade da criança. Então, essa foi uma síntese, né, tentando pensar aí o papel do professor de educação infantil a partir desse estudo teórico que eu realizei, contrapondo, então, a ideia de um educador que segue as crianças e pensando, né, o professor como aquele que transmite o patrimônio histórico-cultural para a criança. E, para isso, né, é necessária uma intervenção consciente desse educador no sentido de explicitar os traços da atividade humana objetivada. Então, quando o processo educativo possibilita o acesso, né, possibilita a apropriação da criança, o contato da criança com as objetivações da cultura como fonte para o seu desenvolvimento, esse processo de apropriação ele necessita da mediação do adulto para que essa atividade que está objetivada possa se tornar, né, uma conquista do desenvolvimento dessa criança. E para isso não serve qualquer atividade, né? Não é qualquer atividade que a criança realize, né, que vai ser promotora de desenvolvimento. A gente precisa organizar a atividade da criança para que a gente possa, de fato,
fazer com que essa atividade, na relação com as objetivações da cultura, seja uma atividade produtora de desenvolvimento psíquico. Né? A Fátima falou aí de a aprendizagem, né, precisa ser organizada, e acho que essa ideia é importante. Né? A atividade espontânea da criança, ela não garante, ela não dá conta, né, de que as conquistas do desenvolvimento histórico humano se tornem conquistas do psiquismo individual dessa criança. Né? Isso precisa ser um processo planejado e organizado pelo adulto. Essa discussão nos levou a pensar, então, no próprio processo de ensino na educação infantil. Então, a gente está pensando aqui em ensino como a intervenção intencional e consciente do professor que visa garantir a apropriação do patrimônio humano genérico pela criança, né, promovendo assim seu desenvolvimento psíquico. Né? Então, partindo, né, desse entendimento do que é o processo, né, do que é o ato de ensinar, né, a gente, Vygotsky, Leontiev, Oconee, a concepção de desenvolvimento que esses autores desenvolveram, né, nos levam claramente à defesa desse ato de ensinar na educação infantil, reafirmando então o professor como aquele que, né, planeja, dirige e organiza o processo de ensino, entendendo que não há nenhuma contradição entre afirmar, né, esse papel diretivo do adulto e afirmar a participação ativa da criança no processo. Então, o fato da gente dizer que o professor dirige o processo já na educação infantil, como a Alessandra nos ajudou a entender, parece uma violência com a criança, né, porque então ela é passiva, ela só recebe passivamente. Não há nenhuma contradição em pensar um processo dirigido intencionalmente pelo professor e que, ao mesmo tempo, a criança participa como um sujeito ativo, né, e desse processo, então, né, resultando o desenvolvimento psíquico da criança. E aí, entendendo, então, né, partindo desse entendimento com relação ao papel do professor e o papel do ensino na educação infantil, reafirmando, então, né, o ensino na educação infantil, a gente começa a pensar, então, em algumas condições importantes para que a gente possa oferecer às nossas crianças um ensino promotor de desenvolvimento. Né? E uma das condições essenciais para isso é que a gente conheça quem é a criança, conhecer o sujeito a quem se ensina. Né? Então, a gente, né, quando discute, né, o trabalho na educação infantil, a gente precisa, como um dos elementos importantes para o planejamento do ensino, entender quem é a criança durante esse período aí do seu desenvolvimento. Quer dizer, a criança de 0 a 5 anos, né, que a gente atende na educação infantil, quem é essa criança? Como é que quais são os processos de desenvolvimento que se desenrolam, né, durante esse período? Né? E aí, então, a gente tem uma contribuição importante da psicologia, né, da psicologia histórico-cultural do desenvolvimento, nos fornecendo, então, uma teoria do desenvolvimento que vai nos permitir compreender a lógica interna do processo de desenvolvimento. Então, como é que a criança se desenvolve, né? Quais são as conquistas que esse psiquismo vai alçando aí ao longo dessa faixa, né? Em que a criança está conosco na educação infantil, mas compreender esse processo de desenvolvimento para além da sua aparência, como dizia Vygotsky, né? Então, para além de características, né? A criança pequena, ela é assim. Bom, descrever as características não é suficiente, é preciso explicar a lógica do desenvolvimento. Né? E a teoria desenvolvida pela escola de Vygotsky fornece, então, esses instrumentos para que a gente possa entender a lógica interna do processo de desenvolvimento psíquico. Uma das importantes contribuições da psicologia histórico-cultural nesse âmbito, né, e que eu vou dar destaque aqui na minha exposição, é a teoria elaborada por esses autores em relação à periodização do desenvolvimento. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma concepção aí, né, os fatores, né, o que é o desenvolvimento, a concepção de desenvolvimento, e dentro disso tem um aspecto importante que é compreender os períodos desse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento da criança, ele passa, né, ele é marcado por diferentes períodos. A criança vai mudando
ao longo do seu desenvolvimento. Ela vai mudando ao longo desse período que ela está conosco na educação infantil. E a gente precisa entender quais são esses momentos, quais são esses períodos, que marcam o desenvolvimento da criança e qual que é a lógica, subjacente a esse processo de desenvolvimento. E a teoria da periodização desenvolvida por Elkonin dá conta, então, de fazer essa explicitação. E o que essa teoria do desenvolvimento, essa teoria da periodização nos auxilia em termos do planejamento da prática pedagógica na educação infantil? Isso vai nos iluminar as possibilidades e as conquistas do psiquismo em cada período do desenvolvimento. Então, o que é possível para a criança pequena em termos da própria compreensão que ela possa ter em relação ao mundo em que ela está inserida? E quais são as conquistas que ela vai alçando a cada período do seu desenvolvimento? Quer dizer, entender o que é possível em cada período vai ser uma condição para eu fazer, inclusive, a seleção de conteúdo de ensino. Então, o que ensinar para a criança no berçário, para a criança, aqui a gente chama, aqui em Bauru a gente chama no maternal, no jardim, as turmas aí da educação infantil, o que ensinar para a criança a cada momento do seu desenvolvimento? E essa seleção do conteúdo, ela é necessariamente orientada por esse entendimento de quais são as possibilidades desse psiquismo em cada momento, e de para onde caminha esse psiquismo, de para onde avança esse psiquismo. Então, sempre é importante ter em mente esse vir a ser do psiquismo. Então, a ideia de que aquilo que a criança conquista a cada período vai sendo gestado, e a gente então tem que pensar esse desenvolvimento em movimento, um movimento dialético em que vão ocorrendo saltos qualitativos e superações ou revoluções no psiquismo, como disse Vygotsky. Acho que tem um desafio, quando a gente vai pensar periodização do desenvolvimento, porque há uma grande tendência a se ter um enfoque naturalizante da periodização. Então, quando a gente pensa, os períodos, as fases do desenvolvimento da criança, essa matemática que costuma ser olhada pela lógica da natureza, como se a gente tivesse um ciclo vital, e a criança fosse necessariamente passando por aquelas fases. E aí, quando a gente parte de uma concepção histórico-cultural do desenvolvimento, se problematiza essa explicação naturalizante e universalizante das próprias fases do desenvolvimento. Então, não dá, diz Vygotsky, não dá mais para a gente pensar em fases naturais e universais pelas quais a criança vai passar necessariamente, porque não é a natureza que está guiando o processo de desenvolvimento dessa criança. São as condições histórico-culturais, histórico-sociais de vida e educação dessa criança a grande determinação para a gente entender o próprio caminho que o psiquismo vai percorrer no seu desenvolvimento. Então tem um grande desafio colocado aí, que é pensar essas fases, esses períodos do desenvolvimento em um enfoque não naturalizante. Se não é a natureza que está conduzindo o processo, como é que a gente pode pensar numa periodização? Como é que a gente pode identificar períodos, fases do desenvolvimento? E esse desafio, ele é superado aí pelos autores da escola de Vygotsky quando se pensa a periodização do desenvolvimento à luz da categoria atividade. Então, a atividade, como uma categoria central da psicologia histórico-cultural para se entender a própria constituição do psiquismo e da consciência humana, vai ser também a categoria central para a gente pensar o processo de periodização do desenvolvimento. E aí, os autores vão trabalhar com um conceito importante aqui para a gente, que é o conceito de atividade dominante, ou atividade guia, também como uma tradução proposta mais recentemente. Então,
qual é a ideia que está colocada? A ideia é que, para a gente entender o movimento do psiquismo e como esse psiquismo vai se desenvolvendo e se tornando mais complexo, a gente precisa entender como a própria atividade, que é a grande fonte de desenvolvimento do psiquismo, vai então se transformando, se complexificando ao longo do desenvolvimento da criança. E aí, a ideia é que cada período do desenvolvimento da criança, ele vai ser marcado por uma determinada atividade que é dominante. Então, a gente tem uma série de atividades, né, na nossa vida, mas existe o grau de importância dessas diferentes atividades em relação ao desenvolvimento do nosso psiquismo, não há um equilíbrio, não é igual, existe uma hierarquia, existem certas atividades que são mais decisivas do ponto de vista do desenvolvimento do nosso psiquismo, né? Então, em cada período do desenvolvimento, para Leontiev, para Eukônin, né, uma determinada atividade ocupa esse lugar de atividade dominante, de atividade que guia o desenvolvimento do psiquismo. E quando a gente está falando em atividade da criança, em atividade que é dominante, a gente está falando, em última instância, na relação que essa criança estabelece com o mundo. Né? Quando a gente fala dos diferentes períodos do desenvolvimento, e que, né, a criança vai passando de um período ao outro do seu desenvolvimento, a gente está dizendo que está mudando a relação que a criança estabelece com o mundo. A relação que ela estabelece com o mundo, né, vai sofrendo saltos qualitativos ao longo do processo de desenvolvimento. Então, quando a gente tem a transição ao novo período do desenvolvimento, a gente tem uma nova criança, no sentido de que a gente tem uma criança que se relaciona com o mundo de um outro modo, né? E, portanto, uma outra atividade, né, é que vai estar assumindo esse papel de guia do desenvolvimento do psiquismo, né? A partir desse princípio, então, Eukônin elaborou, né, a partir de uma série de investigações, né, que eles desenvolveram, ele sistematizou, ele elaborou uma teoria da periodização do desenvolvimento a partir da categoria de atividade dominante, né? E aí ele discutiu desde o nascimento da criança até o final da adolescência, né? E aqui, né, como a gente tem um interesse em discutir especificamente a educação infantil, eu vou falar um pouquinho sobre essa teoria nesse período aí que nos interessa. Então, né, do nascimento da criança até a transição dessa criança para a idade escolar. Pode passar mais um slide? Então aqui, né, estou só indicando para a gente poder daí discutir, né, mais calmamente, os períodos do desenvolvimento identificados por Eukônin e as atividades que ocupam esse lugar de atividade dominante em cada um dos períodos. E aí a gente conversa um pouquinho então sobre cada uma dessas atividades, tentando pensar implicações, né, dessa teorização para a prática pedagógica na educação infantil. Tá? Então, investigando o primeiro ano de vida da criança, né, um período em que hoje a gente já recebe as crianças nas creches, né, a gente já tem então essa responsabilidade, né, histórica, né, de pensar o trabalho pedagógico com a criança já no primeiro ano de vida. Eukônin vai defender que a atividade dominante, a atividade que guia o desenvolvimento do psiquismo da criança nesse período, é a chamada comunicação emocional direta com o adulto. Então, comunicação direta emocional com o adulto é a atividade mais decisiva para o desenvolvimento do psiquismo do bebê no seu primeiro ano de vida. Então, a gente tem uma criança que nasce, né, e num primeiro momento, né, ela vem equipada aí de reflexos, né, mas que no primeiro momento não estabelece de fato uma comunicação com o mundo, uma comunicação com o adulto, senão por meio dessa expressão de estados emocionais, né? Mas o adulto, ao se relacionar com essa criança, ao interagir com essa criança, ele vai convidando essa criança à comunicação. Ele vai construindo com essa criança uma relação de comunicação, em que essa criança também vai entrar como sujeito dessa relação.
né? E essa é a principal conquista, né, desse primeiro período aí do desenvolvimento humano, até porque estabelecer a comunicação com o outro vai ser a condição, né, para todo o processo de desenvolvimento humano, né? E não à toa, né, esse é o primeiro movimento, o primeiro processo aí no nosso desenvolvimento. Então, esse estabelecimento de uma relação de comunicação com o adulto vai ser a grande fonte de desenvolvimento para a criança nesse primeiro ano de vida. E a comunicação emocional, direta, porque nesse momento ainda não é uma comunicação mediada pelos signos da linguagem, né? Ele é basicamente uma troca de afetos entre adulto e criança do ponto de vista da criança, né? E dessa relação de comunicação emocional direta com o adulto, vai nascendo na criança, né? A gente vai produzindo na criança o interesse, né? A necessidade de conhecer e compreender o mundo em que ela está inserida, né? A gente começa, como eu costumo dizer, né? De dentro da comunicação emocional direta, a gente começa a introduzir para essa criança os objetos do mundo, os objetos da cultura. A gente começa a mostrar o mundo para a criança a partir do momento em que a gente estabelece essa relação de comunicação emocional direta com ela, né? Então a gente começa a introduzir objetos, né? Mostrar, né? A estimular a criança a explorar, a movimentar esses objetos. E com isso vai nascendo então a possibilidade de uma nova atividade, né? Que é justamente a manipulação dos objetos. Isso é algo que a gente vai produzindo na criança, né? A partir dessa relação de comunicação que a gente estabelece com ela, né? Então a gente vai potencializando, né? Trazendo novos objetos, né? Apresentando o mundo para a criança, e a criança vai então, né? Iniciar essa manipulação dos objetos de uma forma ainda primária, né? Então ela faz, ela né, leva o objeto à boca, morde, bate, né, faz os movimentos que o Conant chama, né, de reiterativos com o objeto. E ao final, né, do primeiro ano de vida, a gente tem uma ascensão dessa atividade de manipulação dos objetos, que vai gerando um acúmulo, né, de aprendizagens dessa criança, de tal modo que na transição do primeiro ano de vida, né, para o período seguinte, que é a primeira infância, a gente tem um salto qualitativo, né? A gente tem uma nova atividade que se estabelece então como atividade dominante, que é a atividade objetal manipulatória, né? Então, tentei mostrar aqui que essa atividade objetal manipulatória, essa nova atividade, que vai ser a atividade dominante na primeira infância, né, as premissas dela estão sendo formadas lá no primeiro ano, lá, a partir da comunicação emocional direta, né? E aí a gente tem um salto qualitativo, e aí a própria atividade de manipulação dos objetos então muda, deixa de ser uma manipulação primária, né, que é como nasce essa atividade, e passa agora a ser uma atividade em que a criança busca compreender o significado e o uso social dos objetos, né? Então, a atividade objetal manipulatória, ela tem essa particularidade, né? A criança ela tá muito atenta nesse período ao mundo das coisas, né? Aos objetos, e ela quer compreender, aí ela pergunta, ela quer saber como chama, como usa. E aí o adulto oferece os modelos, né, de utilização do objeto, e aí ela imita, e aí ela vai buscando precisão no movimento, no uso desses objetos, né? E nesse momento, na primeira infância, que é um período que vai aí aproximadamente, né, dos 2 aos 3 anos, nesse momento, essa atividade com os objetos é a grande fonte do desenvolvimento psíquico da criança, né? E aí um destaque importante, né, que eu quero ir fazendo ao longo dessa exposição sobre os períodos do desenvolvimento, se refere justamente ao papel do adulto nesse processo, né? Então a gente dizia que lá no primeiro ano de vida é a comunicação com o adulto, a comunicação emocional com o adulto que é a grande fonte. Então o adulto, ele é, para a criança,
o centro da situação psicológica, como o Vygotsky, né, coloca, né? Então, o adulto, né, tem todo esse destaque nesse primeiro momento, né, nesse período do desenvolvimento. E aí, quando a gente tem um salto para a primeira infância, né, o adulto deixa de ser para a criança o centro da situação psicológica, né, porque aí a atenção da criança está mais diretamente voltada a esse mundo dos objetos, mas isso não significa que a importância que o adulto tinha é menor nesse novo período. Então, essa atividade objetal manipulatória, ela é necessariamente mediada pelo adulto, né? Então, o adulto, né, como eu disse, né, organiza a atividade da criança. É ele que possibilita o acesso da criança aos objetos da cultura, com maior ou menor riqueza, inclusive, de acesso a essas objetivações, né? E o contato, né, o puro contato, o mero contato, a interação com o objeto não produz na criança, como dizia Leontiev, a atividade necessária para a sua apropriação, né? Essa atividade vai se formar na criança na medida em que o adulto vai explicitando o significado do objeto, os modos, né, socialmente elaborados de uso daquele objeto. E aí o adulto oferece um modelo, ele corrige os movimentos da criança, né? E a criança, então, né, vai ter no adulto esse portador dos conhecimentos sobre os modos sociais de uso dos objetos da cultura. Então, a participação do adulto ela é fundamental para potencializar a atividade objetal manipulatória e, portanto, para potencializar o desenvolvimento psíquico nesse período, né? Só que vai chegar um momento, então, né, assim como aconteceu com a comunicação emocional direta, vai chegando um momento em que essa atividade, a atividade objetal, ela vai se esgotando também como fonte de desenvolvimento da criança. Então, esse é um movimento que os autores nos mostram, né? A atividade, ela desponta, as premissas dela, né, vão sendo gestadas, ela desponta como atividade dominante e ela vai se esgotando como fonte de desenvolvimento, e aí uma nova atividade vai surgindo, sendo gestada e vai passar a ocupar esse lugar, né? E o que vai acontecer então na transição da primeira infância à idade pré-escolar é que a atividade com os objetos em si vai deixando de ser uma fonte de desenvolvimento para essa criança, né? Passa a ser muito pouco para a criança, né? A compreensão do significado da função social do objeto, ela passa a dominar, né, com facilidade, inclusive, os usos sociais de uma série de objetos, e ela começa então a se interessar não mais pelo objeto em si, mas por esse objeto inserido nas relações sociais, né? Então, nesse novo período do desenvolvimento que se anuncia, que é a idade pré-escolar, né, passa então a chamar a atenção da criança o mundo das pessoas, novamente. Então, mundo das pessoas, mundo das coisas. Essa é uma alternância que o Elkonin identificou no processo de desenvolvimento. Então, a criança começa o desenvolvimento da consciência dela, né, já permite que ela comece a perceber novos aspectos, novas nuances das relações humanas. A atividade humana passa a ser um objeto de interesse da criança nesse novo período do desenvolvimento, que é a idade pré-escolar. E a atividade que permite à criança se apropriar do sentido das relações humanas, da atividade humana, é justamente o jogo de papéis, né? O jogo protagonizado, né? Que é, né, em uma síntese, né, muito rápida, né? Mas é a atividade justamente pela qual a criança vai poder se apropriar, né, dos sentidos, né, da atividade humana. Ela vai reproduzir na sua atividade as ações e as relações humanas por meio do desempenho de papéis, né? Então, nesse momento, o jogo protagonizado se coloca então como atividade que guia, né, e que promove potencialmente o desenvolvimento psíquico dessa criança. Aqui a gente tem de novo um risco, né, de incorrer na naturalização quando a gente fala em brincadeira de papéis, né, um jogo protagonizado, porque se costuma pensar a brincadeira da criança como algo
natural da criança, né, da natureza infantil brincar, por isso ela brinca tanto, ela tem muita imaginação, ela tem muita energia, por isso ela brinca tanto. Então, isso é algo natural da criança. E a teoria nos mostra aqui, né, que isso não é natural da criança, que, né, o fato de que a brincadeira seja a atividade dominante nesse período é uma construção histórico-social. E o conteúdo da brincadeira é um conteúdo social. A criança ela não está rompendo com a realidade, ela não está indo para um universo paralelo quando ela está brincando, né? Ao contrário, ela está buscando penetrar ainda mais nessa realidade objetiva na qual ela está inserida, né? E aí também vai ser importante pensar a intervenção do educador, a intervenção do professor nesse processo da criança. Então, Eukone tem, né, um momento em que ele vai discutir a intervenção do educador na brincadeira infantil, né? Cabe intervenção do professor na brincadeira? A brincadeira deve ser um momento completamente livre da criança? Não, isso é uma fetichização, isso é uma romantização da brincadeira, né? A brincadeira aqui para a gente vai ser pensada como uma atividade a partir da qual a gente pode potencializar o desenvolvimento dessa criança. Então, desde ampliar o acesso que essa criança tem, né, do conhecimento de mundo, até pensar os artefatos para a brincadeira, a construção do papel, a distribuição dos papéis, tudo isso pode ser feito, né, tudo isso implica a participação do educador para que a gente possa ter a brincadeira de papéis como fonte de desenvolvimento e de formação do novo no psiquismo infantil. Então, não dá para a gente dizer que brincar promove desenvolvimento. Pode promover, mas nem toda brincadeira promove desenvolvimento. Assim como nem toda aprendizagem promove desenvolvimento. Então, para a brincadeira promover desenvolvimento, ela precisa ser uma brincadeira rica em conteúdo. Rica, né? Uma brincadeira que vai se complexificando e se desenvolvendo. Caso contrário, a gente vai ter uma estagnação, né? E um embotamento das possibilidades do desenvolvimento psíquico na educação, né, nesse período aí da idade pré-escolar, né? E aí, então, de novo, eu estou aqui enfatizando, quer dizer, para todos os períodos em que a gente vem olhando do desenvolvimento, a intervenção do adulto ela é fundamental para a gente pensar a promoção do desenvolvimento psíquico da criança, para a gente produzir saltos qualitativos no desenvolvimento da criança ao longo do seu desenvolvimento. E aí, acho que eu já estou tentando, o tempo acho que já está, já avançando um pouco no tempo aqui, para a gente poder depois ter um tempo de questões, né? Mas uma última questão que eu gostaria de destacar à luz aqui da periodização se refere à transição para a idade escolar. Então, a educação infantil não pode se furtar a pensar a transição da criança para a idade escolar, né? A gente tem na literatura contemporânea sobre educação infantil, né, parece que uma ruptura, né, parece que a gente não, né, em nome de uma crítica, né, a ideia de preparação da criança para a escola, né, que teve, né, historicamente um caráter mecânico, né, artificial. Então, de fato, é importante que a gente faça a crítica a essa preparação mecânica da criança para a escola primária, né, a escola de ensino fundamental, né? Mas, embora a gente deva fazer essa crítica, a gente não pode se furtar a pensar, né, que essa criança, ao sair da educação infantil, ela vai ingressar na escola de ensino fundamental, né? E a Alessandra acho que apontou algumas implicações, da gente não desenvolver um trabalho pedagógico de qualidade com essa criança na educação infantil, as implicações que isso tem para essa criança quando ela chega para o ensino fundamental. Então é importante que a gente, ao trabalhar com a educação infantil, ao trabalhar com a idade pré-escolar, que a gente olhe para o vir a ser desse psiquismo. A gente olhe para qual é a atividade que vai despontar como atividade dominante no próximo período, que é, para Eukone, a atividade de estudo. E a gente precisa ter o compromisso de gestar na educação infantil as premissas para a formação da atividade de estudo. Então a gente diz que, né, as atividades elas são gestadas, elas, né, despontam como atividade dominante e elas se esgotam como fonte de desenvolvimento. Então quando o jogo começa, né,
ele atinge o seu auge, ele começa a se esgotar como fonte de formação do novo no psiquismo, a gente precisa estar, ao mesmo tempo, pensando na formação dessas premissas para a atividade de estudo, né? A gente faz isso de dentro do próprio jogo, né? Potencializando, então, o jogo protagonizado. A gente está formando premissas para a atividade de estudo, mas a gente faz isso também a partir das chamadas atividades produtivas na educação infantil. O desenho, a pintura, outras atividades, né, que gerem resultados, né, por isso chamadas atividades produtivas, vão ser também importantes, né? E aí, retomando um pouco a exposição da Fátima, né, quando a Fátima traz a pré-história da escrita, a gente está falando de um processo que acontece, portanto, na educação infantil. Então, a educação infantil tem que ter esse compromisso de formar as premissas, criar as bases para, né, que a criança possa se apropriar da escrita, né, como um instrumento cultural complexo, né? E nesse processo, um elemento que vai ser fundamental é fornecer mediações para que a criança possa ir paulatinamente superando o funcionamento psíquico elementar, o funcionamento psíquico involuntário, e avançando aí na direção do autodomínio da conduta, né? Avançando na direção, né, da atenção voluntária, né, da voluntarização da memória. Quer dizer, o funcionamento espontâneo do psiquismo infantil, que nos encanta tanto, né, ele é algo que, em última instância, a gente visa superar, né? Não acelerar, né, mas como, né, enfim, né, as críticas, né, vem muito nesse sentido. A gente não está aqui querendo acelerar a infância, né, mas a gente precisa ter a clareza de qual é a vir a ser, qual é o horizonte do desenvolvimento. O funcionamento espontâneo da criança, ele precisa ser superado. E a cultura, as objetivações da cultura é que contém as mediações necessárias para isso. E cabe, então, ao professor organizar a atividade da criança, né, na educação infantil, tendo em vista esse horizonte, né? E aí, tentando pensar, né, como é que tudo isso se amarra, então, né, com o objetivo, a finalidade maior da educação infantil, né? Então, acho que a gente poderia dizer que a educação infantil, ela deve buscar promover o desenvolvimento omnilateral da criança em suas máximas possibilidades, tomando como referência as máximas possibilidades de humanização da criança pequena objetivamente existentes para o gênero humano, né? Então, esse é o nosso horizonte para pensar o desenvolvimento que a gente quer produzir nas nossas crianças. E esse desenvolvimento não se produz espontaneamente, naturalmente, ele se produz como resultado de um trabalho pedagógico consistente, consciente, planejado e que enriquece, né, a experiência da criança na educação infantil, trazendo, né, garantindo para ela o acesso ao conhecimento de mundo nas formas, né, mais elaboradas possíveis para esse período do desenvolvimento. Acho que era isso, né, que eu tinha pensado em discutir, então, né, trazendo né, essa teoria psicológica do desenvolvimento, dos períodos do desenvolvimento, e tentando fazer o tempo todo essa relação com as implicações que isso tem para pensar a prática pedagógica, né, e acho que, enfim, né, com isso tentando pensar a finalidade da educação infantil e esse compromisso com a promoção do desenvolvimento da criança nessa direção. Acho que era isso. Agradecemos, então, a importante contribuição também da Juliana, né, e traduziu para efeitos da criança pequena, né, o sentido do trabalho educativo tal como é definido na pedagogia histórico-crítica, né, de produzir em cada indivíduo singular, né, direta e intencionalmente, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Bom, César, vamos passar então aos debates? Quem poderia fazer uma rodada na nossa sala, se tiver tempo, aí a gente... E feita a rodada, a gente passa a palavra para a Alessandra, que tem um limite de meio-dia lá na sala da UFSCar para o encerramento dos trabalhos. Então você coordena agora essa fase.
Bem, acho que minha proposta na nossa conversa aqui é de passarmos, fazermos uma rodada, pelo menos aqui na nossa sala, uma vez que o tempo será bastante curto, e se tivermos poucas intervenções, aí abrimos para as demais salas que estão participando, pelo menos em termos de procedimento mais rápido. Vamos lá? Bom dia a todas as salas. Sou a Desirê. Está saindo? Aí, bom dia. Eu sou a Desirê, doutoranda aqui do programa da Unicamp em Educação, né, no STED BR. E a questão que eu tenho para fazer não sei, talvez todas as professoras possam estar respondendo, mais especificamente para a professora Alessandra Arce, se nas suas pesquisas e na sua caminhada e na perspectiva de estar pensando o desenvolvimento da educação infantil, que você sinaliza, né, na questão de como isso está sendo, as políticas, como estão sendo engendradas as políticas da educação infantil, como está acontecendo, né, na nossa realidade atual. E essa questão da formação dos professores, você tem informações mais específicas do caminho dessa formação nos cursos de graduação, na pedagogia especificamente? Uma preocupação, porque eu também sou professora da área, trabalho com a pedagogia, e eu estou vendo que essa, entre aspas, essa ignorância que a professora Arce coloca, né, na formação da educação infantil, dos professores que estão trabalhando com a educação infantil, reflete bastante a formação, e eu vejo que está muito fluida essa formação, assim, não vejo essa discussão nos cursos que eu estou trabalhando. Como que você está vendo isso? Você tem pesquisado isso? Essa é uma questão, eu sei que você não vai ter talvez uma resposta específica, mas só para ver como é que você está vendo isso. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer às professoras. E eu tenho duas perguntas. Uma pergunta para a professora Fátima, inicialmente. Uma dúvida que particularmente eu fiquei quando a senhora falou a respeito da pré-história da escrita e superando esse período, quando a criança já começa a rabiscar ou a escrever alguma coisa, mesmo que o professor não tenha consciência, a criança já no seu psiquismo, ela já passou por esse período, ela já amadureceu psiquicamente, e quando ela chega ao período escolar, ela já está, vamos dizer assim, apta psiquicamente a começar a aprender a escrever. Pelo menos assim, esse foi o entendimento que eu tive da sua fala. Em contraposição, eu estou tendo primeiro contato com a pedagogia histórico-crítica, e pelas leituras que eu tenho feito, aí foi a dúvida que surgiu, de que, na verdade, é o ensino que promove o desenvolvimento do psiquismo. Então, é aquela história, o que veio primeiro, né? É o ovo ou a galinha, né? Então, assim, eu gostaria de entender um pouco mais essa questão que a senhora comentou a respeito de que quando a criança chega ou ela chega para a escola, na idade escolar, na idade da alfabetização, ela já tem a sua estrutura psíquica pronta. Por outro lado, eu tinha um entendimento de que essa estrutura psíquica, ela vai ser, de certa forma, desenvolvida a partir do estímulo externo. Então, é o ensino que vai promover o desenvolvimento. Então, essa é a minha questão. Para a professora Juliana, eu gostaria que ela, se ela pudesse desenvolver um pouco mais a questão, quando ela fala na questão da periodização, principalmente me chamou a atenção as questões que ela colocou na primeira infância e na idade pré-escolar. No caso da primeira infância,
com essa ideia da apropriação do uso social que o objeto ganhou historicamente. E aí eu queria que se ela pudesse pontuar a relação dessa apropriação do uso social que o objeto ganhou historicamente pelo trabalho do educador no espaço escolar e a relação disso com o uso social transmitido em outros espaços como o ambiente familiar desses objetos também. Como que o educador se preocupa ou não em também, de alguma forma, orientar ou trazer elementos para que isso também aconteça em outros espaços que não o espaço escolar, outros ambientes, como o ambiente da família mesmo, onde esses objetos também são introduzidos e são, de alguma forma, algum uso social também é transmitido ali. E aí, com relação também ao jogo de papéis, no caso da brincadeira, que também ela atua como elemento educador no espaço escolar e ela ocorre também em outros ambientes, por exemplo, o ambiente familiar, o ambiente de uma casa onde você tem outras crianças. Eu mesmo tenho filho, a gente mora no mesmo quintal e isso ocorre, e a relação desses espaços, né? Como que o educador ele atua também decididamente para, de alguma forma, orientar esse processo, talvez para além do espaço escolar. Que relação é essa? Bem, pelo avançado da hora, acho que, e pelo limite de tempo que tem a Alessandra, então... Oi? Então vai. Professora Alessandra Arce, eu gostaria que ela desenvolvesse um pouquinho mais a questão dos movimentos sociais, como trabalhar as questões políticas que são pertinentes a esses movimentos sociais, sem cair no espontaneísmo e no construtivismo. Alessandra, com a palavra. A última questão não ficou claro, não ouvi ela claro aqui. A última questão. Professora, como trabalhar as questões políticas pertinentes aos movimentos sociais sem cair no construtivismo ou no espontaneísmo? Então, eu acho que a primeira questão que em parte, o porquê que o curso de pedagogia não faz isso está respondido no livro do próprio Demetrio Saviani, onde ele tenta traçar um histórico do curso de pedagogia no Brasil. E nessa última década, nas últimas 2 décadas, né, o curso de pedagogia ele tem se centrado em múltiplos discursos e tem deixado de lado o principal, que é você formar esse pedagogo, esse professor, para atuar diretamente na sala de aula. E aí pensar essa formação dele da forma mais ampla possível, dando instrumentos mesmo, didáticos, metodológicos, para ele exercer o trabalho dele em sala de aula. E isso tem causado uma pobreza muito grande na constituição dos cursos, inclusive rebatendo na chamada área de fundamentos, né, onde a história, a filosofia, elas também têm perdido a razão de ser no interior dos cursos de pedagogia. Não só tendo as suas cargas horárias reduzidas, mas o conteúdo que é trabalhado, ele também tem sido um conteúdo que tem se desmanchado no interior de vários cursos. Então, poderíamos dizer que também a pedagogia histórico-crítica precisa ser pensada para a formação universitária, né? Que essa apropriação desse conhecimento acumulado, ela tem sido negada na formação de professores. Agora, como que eu faria essa formação do professor de educação infantil? Bom, essa é uma discussão velha na área de educação. E durante vários encontros de didática, os EDIPs, se discutiu muito isso, até a entrada da pedagogia da infância, que acabou por desmantelar qualquer proposição de uma formação mais específica, especificada, com conteúdos específicos, para atender crianças menores de 6 anos. Mas o que eu acompanhei dessa discussão durante algum tempo, ela tinha acabado no impasse. E aí, dá para formar esse multipedagogo num curso só? Ou caberia ter um curso específico de formação para o professor que vai atender a criança menor de 5 anos? Esse impasse não foi resolvido. Esse curso de pedagogia que nós temos hoje, que forma esse super pedagogo, ele não está dando conta de formar nada, nem ao que vai atender a criança menor de 5 anos, nem o que atende de 1ª a 5ª série, e muito menos aquele que vai gerir as escolas, né? Mas esse é esse ambiente que nós temos extremamente fragmentado na educação. O que eu penso
eu não sei, eu acho que essa formação ela deve ser partida, né? Não dá para formar de uma vez só. Mas eu também penso outras coisas, eu não sei se o pedagogo dá conta de tudo. Eu não sei se cabe um professor só para trabalhar tudo no interior da escola. Eu tenho sérias ressalvas em relação a isso. A Fátima estava falando da Mortati. A Mortati, uma das falas que ela fez aqui na UFSCar, ela chegou a defender a presença do profissional de letras para realizar esse ensino de língua portuguesa e alfabetização já desde a primeira série. Não sei, isso é uma coisa que eu acho que nós devemos debater seriamente. Com relação aos movimentos sociais, penso que os movimentos sociais eles precisam se apropriar também desse conhecimento acumulado e ter uma perspectiva clara de educação, né? Muitas vezes se mistura um discurso panfletário com mais um discurso panfletário no campo educacional. Panfletário que eu falo assim, sem uma análise mesmo de que, bom, a educação ela é fundamental para caminhar, mas de que educação nós estamos falando? O que nós vamos fazer de fato com essas crianças? E, então, se você não se apropria desse conhecimento, você não vai chegar a essa resposta. E aí você fica à mercê dos slogans, dos diversos discursos que a gente tem hoje na área de educação. Eu acho que seria isso, basicamente. Eu tenho que me despedir, então eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar nessa mesa junto com a Juliana, com a professora Fátima, com o professor Demerval e com o Zézo também. Espero ter contribuído para as reflexões de vocês e estou sempre à disposição do que for necessário para discutir ou debater a respeito da educação infantil. Obrigada. Então, eu queria agradecer a Alessandra e fazer uma breve observação que aquilo que de espontaneísmo que a pedagogia da infância provoca para efeitos da educação infantil, teorias como a teoria do professor reflexivo provoca na formação dos professores de modo geral, para a educação básica, tanto ensino fundamental no seu conjunto, como o ensino médio, né, que é a desvalorização do conhecimento sistemático, científico, em benefício da valorização do conhecimento espontâneo, do saber da experiência, essas coisas que circulam aí e que produzem no professor a ignorância da sua própria função, das exigências que ele deve preencher para desenvolver competentemente o seu trabalho. Bom, passamos então aos demais. Fátima, então. Bom, na verdade a criança não chega com as funções desenvolvidas. Ele explica isso, ela está em desenvolvimento quando ela chega, né? Está nessa primeira infância, quando ela chega no processo de alfabetização. No entanto, como diz a Juliana, já que eu vou falando sobre o desenvolvimento do psiquismo, né, o psiquismo ele não é natural, ele precisa ser promovido, ele precisa ser ensinado, ele precisa de estímulos, né, de bons estímulos para que ele realmente dê saltos quantitativos. No entanto, Vygotsky e Luria, eles vão dizer o seguinte, em relação aos estágios que antecedem a alfabetização. Aqueles estágios não são conscientes na criança, né? Mas como ela está em contato com o mundo cultural, ela está em contato com as pessoas que escrevem, ela observa esse movimento da escrita, ela está no mundo que hoje eles dizem o tal do mundo letrado, onde ela vai, ela vê letras. Então ela sabe que, ela não sabe ainda que ela precisa de letras para escrever, mas ela sabe que existe, né, um signo, que existe, ela, não conscientemente, mas ela conhece esse movimento. E muitas vezes, e o Vygotsky vai dizer, o que antecede a escrita são gestos, brincadeiras, que a Juliana, né, explicou, por exemplo, na educação infantil ela tem que ser sistematizada, né, com objetivo. A criança tem os desenhos, que é próprio da infância, né, que ela vai desenhando. Então, no psiquismo em desenvolvimento, ela já tem elaborado, ela já tem desenvolvido esses estágios anteriores. Só que quando ela chega no momento da escrita, da alfabetização, e que ela se depara com aqueles signos totalmente abstratos para ela,
o Lúria vai dizer, ela regride. Na verdade, comparado àquele primeiro momento que ela está com a escrita, ela simplesmente é como se fosse o primeiro estágio só da imitação, que o professor está ensinando o traçado da letra, o som da letra, ela vai imitando. Mas se o ensino for bem organizado, se o professor realmente direcionar, quanto mais organizado, mais sistematizado, mais direcionado e rico de conteúdos, né, como a Juliana falou, mais o seu psiquismo, né, mais desenvolvido será o seu psiquismo em saltos qualitativos. Tá? Mas esse primeiro contato com esse signo, para ela ainda é muito estranho, ela ainda precisa de um momento para se apropriar. Então, nesse primeiro contato, ainda é um momento bastante primitivo. Vocês vão responder a sua questão? Então, Juliana. Bom, acho que essa questão é interessante, né? Pensar as atividades da criança na escola, em outros contextos, né? A atividade objetal e o jogo de papéis, né? E essa é uma discussão que sempre aparece, né? Quando a gente trabalha com professores. Então, bom, a criança também brinca fora da escola, né? A brincadeira, e aí a discussão que a gente faz, né? Aqui é que a brincadeira na escola não pode ser a mesma brincadeira de fora da escola, né? Não quer dizer que ela só brinca na escola ou só brinca fora da escola, não. A brincadeira na escola, ela é pensada como fonte de desenvolvimento psíquico, e aí tem uma diferença importante, né? Tanto em relação à atividade objetal quanto à brincadeira, né? O jogo de papéis, que é a relação que o professor estabelece com essa atividade da criança, né? Então, o professor ele precisa ter uma análise científica da brincadeira. Ele precisa compreender a estrutura da atividade lúdica, né? Precisa compreender o que é o papel na atividade lúdica, por que ao desempenhar papéis na brincadeira a criança está desenvolvendo funções psíquicas, ela está subordinando a conduta voluntariamente a determinadas ações, né, pertinentes ao papel, etc. Então, compreendendo cientificamente a brincadeira, esse professor vai poder pensar a brincadeira, organizar, potencializar essa brincadeira a serviço do desenvolvimento dessa criança, né? E aí ele vai poder identificar, por exemplo, né, questões que precisam ser trabalhadas com as crianças para potencializar ainda mais essa brincadeira, né? Então, a brincadeira é uma atividade pela qual a criança está se apropriando das atividades humanas e do sentido das relações humanas no interior né, dessas atividades. Bom, mas o que a criança está compreendendo de fato sobre a atividade humana? O que ela está revelando para a gente no jogo? Que compreensão ela tem e que ela demonstra ao desempenhar um papel no jogo? O professor tem que estar o tempo todo atento para isso, observando, portanto, né? Mas não basta observar, porque ao identificar necessidades de desenvolvimento de conhecimento na criança, ele vai precisar pensar em intervenções para isso dentro da própria brincadeira ou em outros espaços, né? Agora, um dos grandes desafios, e que o próprio O'Connor discute, né, quando ele diz: defendemos a pertinência da intervenção do educador na brincadeira, né, como um princípio, na sequência ele diz: mas essa é das tarefas mais complexas para a pedagogia. Então, entender como é possível e como deve se dar essa intervenção é algo difícil de se pensar, porque existe o risco de paralisar o jogo, né? Então, dependendo da intervenção, de como é que o professor se coloca, a gente mata a brincadeira da criança. E aí, né, acabou a fonte de desenvolvimento mesmo. Então, como pensar, né, desde antes da brincadeira, né, quer dizer, trazer o conhecimento de mundo para a criança como matéria-prima para a brincadeira, né, ajudar as crianças a pensar a brincadeira, planejar junto, brincar junto, tem várias possibilidades. Mas acho que o grande diferencial é essa intervenção consciente e intencional do educador, pautada no conhecimento científico sobre a atividade da criança e por que aquela atividade é promotora de desenvolvimento, por que ela pode ser promotora de desenvolvimento, né? E aí, quando eu tenho essa análise científica dessas atividades infantis, eu vou saber, por exemplo, que lá no momento da atividade objetal manipulatória, eu preciso garantir uma riqueza e uma diversidade de objetos importante para que a criança possa
desenvolver os seus processos psíquicos, né? Que não necessariamente vai estar garantida na vida cotidiana. Né? E se a gente pensar na criança da classe trabalhadora, que tem esse, né, o acesso ao conhecimento de mundo restrito desde o berço, né, a escola tem que assumir esse compromisso de ampliar esse universo de conhecimento, porque esse conhecimento é fonte de desenvolvimento do próprio pensamento da criança. Né? E, enfim, né, e aquilo, é evidente, aquilo que a gente trabalha com a criança, aquilo vai se tornando conquista do psiquismo dela. E aí ela vai levar isso para outros contextos, na medida em que, né, os processos intrapsíquicos vão produzindo conquistas intrapsíquicas, e aí isso vai aparecer em outros contextos, né, e nós não estamos dizendo que não exista desenvolvimento em outros espaços que não a escola, de forma alguma, mas que a escola tem que garantir essa especificidade. Né? E aí também pensar a própria relação da escola com a família, né, uma relação que penso que também deve ser educativa, né, pensar também a contribuição da escola para o desenvolvimento do próprio contexto familiar de desenvolvimento. Mas aí já, enfim, né, uma discussão também comprida, né? Não sei se responde, acho que eu consegui pensar aqui a partir da questão. Uma questão pelo e-mail que o pessoal da UESB estão assistindo e não tem condição nunca de estar participando. E a questão acaba sendo longa, eu mandei por e-mail para todo mundo, mas basicamente colocando em discussão a questão da educação infantil como escolarização ou não, né? Colocando em xeque a questão. E aí acho que a gente pode estar abrindo para as demais salas. Começar lá do extremo norte, Santarém. Alguma participação aí dos doutorandos da UFOPA? Bom, Zé, eu não tenho nenhuma questão então, não. Não tem questão então? Não. Vai estar mandando por e-mail, Amirtes? Isso. Ok, então, tá bem. Aí da Unesp de Bauru, junto com a Juliana, tem outros colegas que vêm cursando a disciplina. Alguma observação? Oi, nós realizamos uma pergunta aqui para a Juliana, mas depois ela vai responder posteriormente. Obrigada. Em decorrência do tempo já, né? Tá bem, tá todo mundo aqui. É uma questão sobre a violência na educação infantil, né? E ela, como psicóloga, está enxergando a violência e trabalhar isso dentro da sala de aula, já que é um problema, né, social, de estrutura familiar. Então, em relação a isso a pergunta. Obrigada. Bom. Tá. Unioeste, Cascavel. Bom dia, professor. Nós temos uma questão aqui da professora Maria Lídia e o professor Paulino não está, mas estamos aqui. Tá bom. Na verdade, é uma solicitação, porque um dos nossos encontros anteriores, aquele da psicologia histórico-cultural, a professora ficou de mandar as questões e as respostas por e-mail, né? Isso ser socializado, porque não teve tempo para o debate. Então, eu queria reforçar essa solicitação das perguntas que forem encaminhadas à professora por e-mail e as respostas que a professora deu. Então, eu preciso estar recebendo essas questões para estar encaminhando para a Lígia, que já me cobrou. Tá. Que não me chegaram. Estão encaminhando para e-mail errado aí. Tá ok. Por isso que não socializei, tá ok? Tá ok. Obrigada, professora. Maria de Fátima? Então, entendo que é um tema muito complexo, essas questões referentes à educação infantil. Creio que ainda precisamos de mais tempo para pensar, estudar e formular questões. Enfim, de todo modo, agradecemos aí a participação da Alessandra,
todo mundo. E por enquanto não temos ainda perguntas. Ok, então. Ponta Grossa. Vera e os colegas pós-graduados. Olá, eu quero parabenizar a professora Juliana, parabenizar a professora Fátima, que é um prazer revê-la novamente, também a professora Alessandra pela exposição que ela fez, mas nós teríamos uma questão para a professora Alessandra e eu gostaria de encaminhar por e-mail para você. Há possibilidade? Ok. Preferencialmente me mandem ou pro Gmail ou pro Hotmail, tanto faz, né? Unicamp acaba tendo uma quantidade muito grande de mensagem. Ok. Tá ok. Então, feita a rodada aí, certamente vão estar chegando várias mensagens aí, vou estar encaminhando, tal qual eu acabei de fazer com a mensagem da Shirlene, e que acabei de expressar para vocês. Basicamente, a questão da Shirlene, só para oportunizar um fechamento aí, reside em torno da questão da educação infantil como escolarização, como pré-escolarização ou não, e a outra questão da formação dos professores da educação infantil, como vocês veem e abordam essa questão, uma vez que os cursos de pedagogia não estão dando conta de dar uma formação específica para os professores da educação infantil, muito menos numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Bom, então antes de passar a palavra para as duas professoras, para seus comentários finais, eu queria lembrar que esta unidade referente às contribuições da pedagogia histórico-crítica para a prática educativa, ela será feita em 3 videoconferências sequenciais, né? Então, eu convido a todos para a próxima videoconferência no dia 4, né? Será seguida da seguinte no dia 11, e, portanto, eu pediria que registrassem os pontos para os 2 encontros internos que faremos na sequência, para discutir os aspectos relativos a essa unidade das contribuições. Portanto, o que foi discutido hoje, apresentado nessa videoconferência, só será discutido internamente daqui a 3 semanas, tá? Então, anotem esses pontos para retomar essa discussão naquele momento. Eu passo, então, a palavra a Fátima para suas considerações finais e, em seguida, a Juliana. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse debate e a oportunidade de colocar, né, a defesa, né, por uma escola de qualidade, mas que seja uma qualidade real, de verdade, e dizer que esse tema que eu venho estudando há algum tempo e que tornou-se meu objeto de pesquisa, a alfabetização, é um grande desafio. Nós temos questões muito mal resolvidas no Brasil e, infelizmente, a gente não tem muitas propostas. Então, há um grande trabalho pela frente e eu pretendo me debruçar e conto, assim, com todos aqueles, né, que gostariam de se interessarem pelo tema, que entrassem em contato para que a gente aumentasse essa rede, né, de ideias, possibilidades de realmente oferecer às nossas crianças, né, uma alfabetização que promova, né, o desenvolvimento intelectual tão necessário a elas, né, tão necessários, né? Acho que é isso aqui. Muito obrigada. Bom, né, imensamente a oportunidade de participar aqui dessa atividade e, né, terminar
comentando rapidamente, né, veio a questão da escolarização ou não na educação infantil, né? Então, para marcar muito claramente o nosso posicionamento, a educação infantil é escola, né? É isso que a gente defende, né? E que a crítica, né, a uma talvez, né, inadequada antecipação de determinadas técnicas ou conteúdos do ensino primário, né, não deve nos levar, né, a uma negação do caráter escolar da educação infantil. Né? É uma conquista para a educação infantil que a gente possa dizer hoje escola de educação infantil e não pré-escola. Né? Então a gente tem que fazer essa defesa e entender que a escola é um espaço de promoção do desenvolvimento das nossas crianças, das crianças da classe trabalhadora, né? E que no espaço escolar a gente, né, busca contribuir para a transformação dessa sociedade. É isso que dá sentido para toda essa discussão que a gente faz aqui no âmbito da educação infantil. Esse é o nosso horizonte. Né? E acho que é isso. Né? Queria então agradecer a todos pelas questões, pela oportunidade de estar encontrando aí virtualmente pessoas tão queridas, né? E fico à disposição para questões e debates aí por e-mail. Obrigada. Vamos encerrando as atividades hoje dessa disciplina, convidando a todos para participar da próxima, dia 4 de outubro, na próxima quinta-feira. Boa tarde a todos, né, e boa semana.